A Rádio USP-FM apresenta Diversidade em Ciência. No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é sobre Machado de Assis, poeta, que viveu no período imperial, antes da abolição, e na República. Para falar a respeito desse assunto, o nosso convidado é José Américo de Miranda Barros, professor associado aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente pesquisador na Universidade Federal do Espírito Santo. José Américo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Ricardo. Pois é, Zé Américo, você é um amante da literatura, né? Os seus trabalhos sobre literatura, desde o seu mestrado, né? Sim. Vem nessa perspectiva. Inclusive, também você fez o seu pós-doutorado aqui na USP, né? Que foi entre 2010 e 2011. O que você trabalhou no seu pós-doutorado aqui? Bem, no meu pós-doutorado, por volta de 2010, eu estudei a poesia de Machado de Assis, mas apenas a poesia que pode ser considerada canônica, porque é a poesia que ele mesmo reuniu numa obra publicada em 1901, que recebeu o título de Poesias Completas. No caso, foi a partir disso que te inspirou a trazer isso à tona, o Machado de Assis poeta? Machado é um autor tão estudado, né? Talvez ao lado de Guimarães Rosa, o escritor brasileiro mais estudado, mas como ele se destacou muito, né, na prosa, a poesia dele ficou de lado, né, de maneira que ela é pouco estudada ainda. Existem aí talvez uns 6 pesquisadores aí no Brasil pesquisando a poesia do Machado atualmente. Não sei exatamente o número não, mas eu arriscaria um número perto de 5 ou 6 pesquisadores. E você seria um desses pesquisadores, né? Eu me incluiria entre esses 6. Porque no seu doutorado, que você obteve em 1993, né? O título é Relações Intersemióticas na Literatura Brasileira a partir de 1922. Sim, aí eu estudei literatura moderna, né? Do modernismo para cá. E eu estudei as formas mais experimentais na literatura. Né? Que foi defendido na UFMG. Essa pesquisa não guarda muita relação com a pesquisa sobre o Machado de Assis. Certo. Né? Mas depois dessa pesquisa, com passagem por outras pesquisas, eu acabei me voltando para a poesia do Machado. E a poesia, o primeiro núcleo da poesia machadiana que eu resolvi estudar foi a poesia que está no livro Poesias Completas. E esse livro Poesias Completas foi organizado pelo próprio Machado. É a obra que ele, na maturidade, né, em 1901, no mesmo ano em que ele publicou Dom Casmurro, ele considerou que aquele era como é que se diz? A obra completa dele, a poesia completa. Agora, igual vocês disse, né, a gente vê muito Machado de Assis romancista, contista, né? Ele é tão competente enquanto poeta? Olha, a poesia dele é muito especial. O Manuel Bandeira dizia que ele sofre de um problema muito sério, que é o ter se destacado muito na prosa. De maneira que a maioria das pessoas, relativizando o valor da poesia com a prosa, deixa a poesia em segundo plano. Mas a poesia dele é muito importante historicamente para a transição entre romantismo e parnasianismo no Brasil. Machado foi praticamente o responsável pela preparação das regras, vamos dizer assim, que depois o parnasianismo adotou. Ele próprio não foi parnasiano ao pé da letra, né? Ele não se filiou nunca a escola nenhuma, nem como prosador, nem como poeta. E na sua seleção musical é interessante que você nos traz aqui um Machado de Assis letrista, né? Que seria com a música aí Lua da Estiva Noite, uma composição dele, né, do próprio Machado e Arthur Napoleão. Sim.
Vamos ouvir e depois você explica? Tudo bem. Então nós vamos ouvir Lua da Estiva Noite, a letra de Machado de Assis, e Arthur Napoleão, interpretada aí por Lenisa Castelo Branco. Pois é, José Américo, você nos trouxe aqui algo que poucas pessoas conhecem, né? Que seria um Machado de Assis escrevendo letra de música. E que gerou aí a Lua da Estiva Noite, né? E uma composição do Arthur Napoleão, interpretado aí pela Lenisa Castelo Branco. E aí, o que você tem a dizer desse Machado de Assis, também escritor de música? Na verdade, é um poema musicado, né? O Machado tinha uma convivência muito intensa, ele era admirador, assim, e frequentador de concertos de música, né? De música clássica e de óperas, de maneira que ele, assim, tinha um ouvido muito apurado. E a crítica, de uma maneira geral, costuma avaliar o Machado como um escritor que tinha um ouvido mais apurado do que a visão, né? Porque ele era um sujeito muito introspectivo, os romances dele são muito voltados para a interioridade, né? E isso chama a atenção. Agora, o curioso nessa composição especificamente é a colaboração do pianista e compositor Arthur Napoleão, né? Que foi contemporâneo, evidentemente, amigo do Machado, e que exerceu um papel curioso na biografia do Machado, porque a mulher que acabou se casando com Machado de Assis, a dona Carolina Novaes, ela morava em Portugal e quando ela veio para o Brasil, ela foi trazida para o Brasil, onde já havia irmãos dela aqui, quando já havia irmãos dela aqui, ela foi trazida por esse pianista Arthur Napoleão, que também tinha ficado célebre desde a infância, porque ele tinha sido também um pianista prodígio. Inclusive, um menino prodígio. Até aproveitando que você está destacando o Arthur Napoleão, você até nos apresenta na sua lista de músicas aqui duas obras dele, né? Que seria a Marcha e Cortejo, e a outra que seria Teus Lindos Olhos. Qual que a gente poderia ouvir para poder sentir mais o Arthur Napoleão, que era amigo do Machado? Teus Lindos Olhos, né? Teus Lindos Olhos? Então vamos ouvir o Teus Lindos Olhos. Pois é, José Américo, você até menciona muito o Arthur Napoleão, né? E a música que acabamos de ouvir é Teus Lindos Olhos, né? Interpretada aí pelo duo Maltese, que seriam as duas irmãs Maltese, né? E o porquê dessa música? Não, a questão da música aí é só pelo fato de o Arthur Napoleão estar ligado à vida do Machado de Assis e ter sido um parceiro dele na música anterior que nós ouvimos, né? Só isso. Entendo. Né? Porque aí dá para poder sentir, inclusive, essa época de Machado de Assis. Sim, né? a sonoridade. Né? Exatamente, a música nos leva a isso. Inclusive, essa sua pesquisa, Machado de Assis, Poesia Excluída, né? O seu projeto, que você está desenvolvendo, você é professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais, e foi desenvolver pesquisa na Universidade Federal do Espírito Santo. Sim. Como é que se deu isso? Essa pesquisa é parte de um programa do CNPq, que é um programa de desenvolvimento científico regional, né? Então, o CNPq financia a pesquisa em colaboração com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, a FAPES, né? Essas duas instituições é que financiam o projeto, né? E no título do projeto é Machado de Assis, Poesia Excluída, né? Eu quero explicar esse excluído porque poderia ser entendido de muitas maneiras, né? Porque a própria poesia do Machado, como um todo, se a gente pensar na obra dele, que é muito estudada, a gente poderia considerar que a poesia foi excluída por não ser muito estudada. Mas não é exatamente nesse sentido, não. Na verdade, é porque o título se explica pela seguinte razão.
o objeto estudado na pesquisa são os poemas que o Machado publicou nos 3 primeiros livros dele e que ele excluiu das obras, das poesias completas. Então, quer dizer, ele próprio fez essa Ele fez uma certa limpeza, vamos dizer assim. E ele, em algum momento, justificou por quê? Nunca. Então, uma pesquisa é para exatamente tentar identificar as razões pelas quais o Machado teria excluído alguns poemas. Há várias hipóteses que a gente está testando e estudando e podemos conversar um pouco mais sobre elas, se for o caso. A qualidade técnica desses poemas, como você avalia? Bom, nós estamos ainda estudando, né? Eu e 3 bolsistas de iniciação científica. Mas há poesias excluídas perfeitas, sem nenhum problema. E há poesias excluídas que pode ser que apresente algum problema, mas uma boa parte dos problemas que existem nos poemas excluídos ocorrem também nas poesias que foram conservadas nas poesias completas. Então a gente não arriscar a dizer que ele excluiu este poema por causa disso ou daquilo é problemático e dificilmente a gente acertaria acertaria uma explicação correta. Porque seria uma especulação, né? Muito subjetivo. Mas agora, existe um conjunto de fatores, tanto técnicos de composição do verso, da técnica de versificação, quanto outros que está relacionado com as críticas que o Machado recebeu na época em que ele lançou seus primeiros livros. Isso pode ter influído nele no momento de repensar os livros originais, né, os livros que ele tinha lançado 30 anos antes, né? Então, há várias questões sendo colocadas e a gente está examinando os poemas sob todas essas óticas. No próximo bloco a gente pode conhecer um pouco esses poemas? Esse panorama. Perfeito. Então, no próximo bloco a gente vai conhecer o Machado de Assis, poeta. Tudo bem. Pois é, José Américo, no bloco anterior eu pedi que você nos apresentasse aí esse Machado de Assis, poeta, e você chegou a dizer que você consegue localizar 2 momentos nesse poeta Machado de Assis. Bom, nós temos o Machado, poeta, num primeiro momento, que foi o momento da publicação dos livros de poesia dele. Ele publicou 3 livros de poesia. Crisálidas, em 1864. Falenas, em 1870. E Americanas, em 1875. A partir do início da década de 70, ele começou a desenvolver a prosa de ficção dele, né? Surgiram os primeiros romances, os primeiros livros de contos, e então a produção poética diminuiu de frequência. É importante saber que o Machado estreou na literatura foi como poeta, né? Publicando poemas em periódicos. E a segunda grande atividade dele, 2 outras atividades importantes e que não são aquelas em que ele vai se tornar o grande autor, né? Que são os romances e os contos. As 3 atividades que ele desenvolveu nos primeiros anos de vida dele de escritor foram a poesia, a crítica literária e o teatro, né? Então, ele escrevia peças de teatro, fazia crítica literária e era poeta. Na crítica literária, ele defendia uma ideia muito importante e que hoje em dia não se fala mais nisso, é a ideia de que a crítica deve exercer um papel de guia para os poetas, para os escritores em geral, mas para os poetas em particular, não é? O crítico deve apontar os defeitos da obra e o poeta deveria acatar aquela crítica. Isso é importante porque quando nós pegamos o Machado de Assis no segundo momento, que já é em 1901,
né? É o ano em que ele vai publicar as poesias completas, ele vai reexaminar esses 3 livros que ele havia publicado 30 anos antes, 20 anos antes. Crisálidas, né? Falenas e Americanas. Uhum. E aí tem outra coisa ainda curiosa, é que quanto mais antigo era o livro, maior número de poemas ele excluiu do livro. Então, Crisálidas era o livro mais antigo dele, é de 1864. Ele excluiu 60% dos poemas. Falenas é um livro de 1870, ele excluiu 40% dos poemas. E do Americanas ele tirou um poema só. Então, aparentemente, as coisas mais antigas, ele, quando ficou mais velho, julgou que elas não eram muito, vamos dizer assim, apropriadas, né? Por alguma razão, ele recusou mais poemas dos livros mais antigos. Ele viveu também 2 momentos históricos, né? Antes da abolição, depois da abolição. Sim. É perceptível alguma coisa desses momentos históricos nos poemas? Olha, na poesia, vamos dizer assim, canônica é pouca, é pouco o aparecimento desse problema, né? Machado foi muito criticado por muita gente, né? Por ele não ter tomado um partido explícito, nem na relação da abolição, nem da proclamação da República. Ele se mantinha à distância, né? Então, tem uma outra peculiaridade assim, no Machado artista, que é o não ter permitido que as vivências pessoais dele transparecessem na obra. Ao contrário de um outro escritor contemporâneo dele, que é o Lima Barreto, né? Que é um escritor que fazia questão de acentuar e de assinalar nas obras a origem humilde, né? A questão de ser mulato ou negro, né? Enfim, todas essas coisas na obra do Machado não aparecem. Então ele foi muito acusado e criticado por causa disso. Mas aqui e ali aparece alguma coisinha, né? Há uma manifestação, que você tem ela aí, que é a participação do Machado na comemoração da abolição da escravatura, né? Em 1888, a abolição, na verdade, ela foi feita num domingo, no dia 13 de maio, era um domingo. A princesa Isabel assinou lá a lei e houve festa no Rio de Janeiro. Depois, ao longo da semana, as festividades eram imensas. A tal ponto chegou a coisa que a própria imprensa da época, os grandes jornais, ficaram com receio daquela confusão festiva não terminar nunca. De maneira que a própria imprensa se organizou numa comissão, se organizou para organizar as festas. No caso, era o Machado, ele era republicano, né? Também não? Não, eu não posso, eu não afirmaria isso. Uhum. Né? Ele era, vamos dizer assim, um liberal. Quando ele foi contratado, o primeiro emprego dele de jornalista, ele foi convidado pelo Quintino Bocaiúva para fazer parte do Jornal Diário do Rio de Janeiro. E o Quintino, antes de contratá-lo, ou na noite anterior ao contrato, o próprio Machado narra isso, o Quintino Bocaiúva sentou com o Machado e praticamente fez uma sabatina nele para saber as ideias políticas dele. E chegou à conclusão que ele era aceitável para um jornal que seria um jornal liberal. Né? Naquela época, era uma época em que o liberalismo estava alinhado com o partido, chamava-se mesmo Partido Liberal, né? E o outro partido era o Partido Conservador, né? Então, eram os 2 grandes partidos do Império, né? Então, ele foi aprovado nesse sentido, sim, mas também ele não era um militante político, de jeito nenhum. Ele ironizava Deus e todo mundo.
E você intui esse Machado que não se manifesta, mesmo sendo um indivíduo negro, né? Poderíamos considerar Machado negro, né? Bom, a mãe era branca, mas o pai tinha ascendência negra, né? Então, ele, vamos dizer assim, ele era mulato, né? E visivelmente, isso até nas fotos a gente reconhece. Inclusive tem uma propaganda institucional da Caixa Econômica Federal que coloca o personagem, né, Machado de Assis, já que ele era correntista da Caixa, um personagem branco, e gerou um descontentamento, principalmente em relação ao movimento negro. E aí eles fizeram uma nova peça publicitária com o Machado de Assis negro. Ou seja, né, hoje se reivindica o Machado de Assis negro. Agora, esse silêncio dele em relação a isso, você atribui a quê? Traço da personalidade? Eu acho que é um traço de personalidade. Uma das características dele era a timidez, né? E ele, para fazer uma grande obra literária, ele precisava ter uma certa proteção em relação à participação na vida coletiva para poder produzir as grandes obras de arte que ele produziu, né? De maneira que eu acho que é um pouco querer demais que a pessoa seja tudo que a gente desejaria que ela fosse. Exato. Não é? É porque existem tantas carências de grandes heróis e grandes nomes negros. Mas naquela semana de comemoração da abolição, a partir de quinta-feira, a comissão da imprensa que organizou as festividades, essa comissão programou os desfiles. Naquela época eles chamavam as passeatas de procissão cívica, né? Então eles programaram os eventos até o domingo seguinte, que era o dia 20 de maio. Nesse dia 20 de maio, Machado de Assis, como outras pessoas, saiu num desfile em carro aberto. Ele saiu no carro da Gazeta de Notícias, que era o jornal para o qual ele escrevia na época, né? Naquela época ele escrevia uma série de crônicas que tem um título genérico de Bons Dias, né? Ele saiu e nesse dia 20, para a multidão que estava na rua, foram distribuídos poemas impressos em folhas soltas, né? Essas folhas soltas, numa delas tinha um poema do Machado de Assis. Cada folha tinha um poema só, né? E existe uma coleção, se não me engano, de 29 poemas, que está no Arquivo Público Mineiro, né? Que foi descoberta aí de alguns anos para cá, talvez uns 20 anos para cá, de maneira que esse poema do Machado, que não constava das poesias completas dele, nem das listas de obras dele, da bibliografia dele, esse poema apareceu de uns 20 anos para cá. Na sua seleção musical, você nos traz aí o Alexandre Levy, né, com a música Esquerço, Opus 7. Vamos ouvir depois, você explica o porquê trouxe essa música? Posso explicar até antes. Então pode explicar. Na verdade, é só música, vamos dizer assim, do tempo de Machado de Assis. Música brasileira do tempo de Machado de Assis, porque virão outros aí, né, há outras músicas selecionadas. Quem é Gonzaga, mas aí a questão é só contemporaneidade dele, né? Nos permite criar uma sensação do que era esse período, né? Então nós vamos ouvir Alexandre Levy, a música Esquerço, Opus 7. Num artigo bastante importante que você escreveu, chamado Ecos na Província, né, que é o capítulo do livro Panfletos Abolicionistas, o 3 de maio, em versos, o que o Ecos na Província traz? Olha, na verdade, esse livro que se chama Panfletos Abolicionistas, o 13 de maio em versos. É um livro organizado pela direção do Arquivo Público Mineiro, né? E, na verdade, nesse livro, eles fotografaram e fizeram uma edição daqueles panfletos, aqueles 29 panfletos com 29 poemas, né? Não eram 29 poetas, eram talvez uns 22, porque alguns poetas compareceram com mais de um panfleto, com mais de um poema, né? E os panfletos eram coloridos, né?
um verde, outro cor-de-rosa, outro amarelo, e então o livro tem conserva essas cores, né, desses panfletos. É uma edição facsimilar, né, desses panfletos. E a poesia, essa poesia que circulou durante o evento, porque a festa pública, né, na qual acontece uma manifestação literária qualquer, pode ser um discurso, e no caso aí não é exatamente discurso, é a circulação de panfletos, né, com poesias impressas. Isso é uma das categorias do que a gente poderia chamar, que o José Aderaldo Castelo chama de evento acadêmico, né? Não é exatamente uma academia literária como é a Academia Brasileira de Letras, não tem estatutos, né? Não tem formalidade, como é que fala, de sócios e convidados, mas é público, é a forma mais ampla da manifestação acadêmica. Agora, esses panfletos, né, que são distribuídos, né, e por grandes nomes da literatura, o povo conseguia assimilar bem esses poemas? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo. Pois é, José Américo, na pesquisa no bloco anterior, eu perguntei para você assim, que foram elaborados aí os panfletos, né, e distribuídos para a população. A população, ela conseguia assimilar o conteúdo desses panfletos? Olha, essa pergunta eu não tenho uma resposta para ela, porque o espantoso, no meu entendimento, é o fato de ainda existir uma coleção dos panfletos, né? Porque isso foi distribuído. Se não tivesse sido valorizado por alguém, eles teriam desaparecido. Folhas soltas, né? Eles teriam desaparecido. Certamente foram lidos, apreciados e chegou ao ponto de alguém fazer uma coleção, tomar o cuidado de colecionar, e essa coleção acabou chegando ao Arquivo Público Mineiro. É uma coisa importante. No artigo que você escreve dentro do livro, né, Panfletos Abolicionistas, o 13 de maio em versos, você escreve um artigo Ecos na Província. Esse artigo, você está tentando entender o Machado dentro da imprensa? Não. Na verdade, esse artigo aí não é exatamente sobre Machado. Foram os organizadores do livro que solicitaram essa colaboração, porque, como eu havia dito na etapa anterior do programa, os panfletos foram distribuídos e aquele foi vamos dizer assim, o momento original de nascimento desse conjunto de poemas. E nas festas da abolição, a poesia compareceu, né? Esse é um fato que esses panfletos atestam. Além desses panfletos, havia poesia publicada comemorando a abolição na imprensa da época, principalmente na imprensa da corte. Mas não foi só na imprensa do Rio de Janeiro. É isso que é interessante, né? Porque jornais de todas as províncias do Brasil comemoraram isso e comemoraram publicando poesias. O que os organizadores do livro pediram foi uma reflexão sobre essa publicação na imprensa do interior de Minas Gerais. Foi isso. Então, na verdade, lá não tem Machado de Assis, lá tem poesia abolicionista de diversos autores. Na sua escolha musical, você nos traz aqui Chiquinha Gonzaga, né, com a música Lua Branca. Vamos ouvir, depois você comenta? Podemos ouvir. Pois é, José Américo, nós ouvimos aí a Chiquinha Gonzaga, né, Lua Branca. O motivo que você nos traz essa música também é para sentir o clima musical da época? Bom, eu acho que a presença da Chiquinha Gonzaga aí na seleção obriga a gente a dizer algumas coisas sobre a situação da mulher naquele período, né? Não há referência, não há relação direta entre Machado de Assis e Chiquinha Gonzaga, que eu saiba. Não me lembro de nenhuma referência dele a ela em circunstância nenhuma. Mas a questão da mulher naquele período, né?
os saraus literários que eram feitos, inclusive alguns saraus com música não recebiam pessoas do sexo feminino. Era um clube do Bolinha, exato, né? Era as mulheres não participavam, né? Tanto que o Machado tem uma peça de teatro que é uma maravilha, uma joia literária, que se chama Os Deuses de Casaca. São os deuses olímpicos gregos, e é em versos, tá? Então é poesia dramática. Todos os personagens são os deuses masculinos, as deusas não aparecem, porque foi representado num sarau literário exclusivo para homens. Então, até os atores tinham que ser homens, até os personagens tinham que ser homens. E a Chiquinha Gonzaga, ela quebra, né, com uma série de padrões. Sim. Né? E o Machado de Assis nunca a mencionou? Não. Embora, quando houve discussão sobre a presença ou não de mulheres, admitir ou não mulheres a essas reuniões, a opinião dele fosse de que elas deveriam ser admitidas, inclusive na Academia Brasileira de Letras, quando fundaram a academia. Mas nós sabemos muito bem que a primeira mulher a entrar para a academia foi Raquel de Queiroz, né? Se não me engano. Nossa... 1970 e tantos, né? Em relação à Academia Brasileira de Letras, né? O Machado de Assis, qual que é o papel dele? Ele foi um dos fundadores. A ideia de fundação surgiu no grupo deles lá, um grupo de literatos, poetas e amigos. Se não me engano, foi Salvador de Mendonça, né, que deu a ideia. E a ideia foi encampada e eles conseguiram fundar a academia em 1896, se não me engano. Ele foi o primeiro presidente da academia e foi presidente até morrer. Você nos traz aqui outra música também, que é o Ernesto Nazaré, a música Brejeiro. Vamos ouvir? Vamos. Em relação a essa pesquisa que você está desenvolvendo, que você durante todo o programa menciona, né, que é o Machado de Assis poeta, né? Mas você fala a respeito dessa poesia excluída. Bom, né? Eu quero explicar isso melhor aí. Já expliquei, né, que poesia excluída, que é chamada de excluída nesse projeto, é aquela que o Machado incluiu nos 3 primeiros livros dele, mas excluiu das poesias completas, não é isso? E um aspecto, né, do pensamento literário de Machado de Assis, já foi mencionado por mim aqui, mas também não foi desenvolvido, é a ideia que ele tinha do papel da crítica literária de ser um guia para os poetas, né? Então ele queria que a crítica literária que ele fazia fosse recebida pelos escritores e poetas como orientação para eles melhorarem, né, como poetas. E então supõe-se que ele, recebendo críticas, e ele recebeu críticas, foram publicadas críticas aos livros de poesia dele, é muito provável que, quando ele reformulou esses livros em 1901, que essas críticas tenham exercido algum papel, né? Por exemplo, o primeiro livro dele, Crisálidas, né, foi um livro muito criticado por ser um livro ao qual faltava unidade. No caso, Crisálidas é de 1864. 1864. E você diz que 60% dos poemas ele tirou. Uhum. Por exemplo, como o livro era muito variado, os críticos não reconheceram no livro uma unidade e criticaram isso. O que ele acabou fazendo? Ele retirou do livro vários poemas, que é mais da metade, né, que em número são mais da metade, e poemas que, vamos dizer assim, fugiam àquela qualidade que a própria crítica também apontou como sendo a mais importante do livro. Mas ele era tão suscetível à crítica assim? Não, então. Ele queria que os criticados por ele se comportassem assim. Então, a pergunta eu inverto agora. Será que ele se comportou assim? E parece que sim, porque no primeiro romance dele,
Ressurreição, no prefácio, ele fala: se a crítica achar que eu não tenho jeito para o romance, por favor, me diga, porque eu posso fazer outra coisa na vida. Então, a crítica reconheceu no primeiro livro dele que a grande qualidade dele como poeta é que ele era um poeta lírico. Então ele tirou do livro tudo o que não era exatamente lírico. Outra coisa que criticaram no livro dele é que o livro não era um livro de poesia brasileira, de poesia nacional, de inspiração nacional. Não se percebia nada de brasileiro no livro. Ele retirou dos livros todas as traduções, o que era satírico, tudo o que não era lírico ele tirou. E o livro com isso ganhou, ele ficou menorzinho, mas ganhou uma unidade. Ele é um livro muito mais denso. Então, ele melhorou o livro. Bom, Zé Américo, agradeço muito o fato de você ter nos trazido Machado de Assis, que muitas vezes a gente não vê por aí, né? Você trouxe várias informações, o Machado de Assis mais humanizado, dentro de um contexto histórico. E o nosso tempo ele passa muito rápido, né? Eu quero agradecer muito a sua presença e espero que você volte mais vezes. Bom, eu que agradeço. Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado hoje o professor associado aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, José Américo de Miranda Barros. Atualmente ele desenvolve pesquisas sobre Machado de Assis, poeta, como pesquisador na Universidade Federal do Espírito Santo. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes, curso de Educomunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada por Marlu e Miranda no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa. A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.